Olá, pessoal, boa tarde. Dando um tempinho só para o pessoal entrar. Que bom ver rostos conhecidos. Sejam muito bem-vindos. Também quem eu não conheço, muito bem-vindos. Oi, Eric. Aline. Deza. Gratidão, Eric. Eric tá desejando uma boa live aqui pra gente. Pessoal, vou começando aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, vou me apresentando e vou aproveitando para agradecer o convite muito generoso do Naradeva, especialmente aí do Eric, que me conhece aí da formação de Ayurveda. Eu fui aluna do Ayurveda, eu acredito que 2 anos atrás, e a gente sempre mantém um contato muito legal, sempre com trocas muito ricas, mesmo depois da formação. Então, agradeço essa troca, esse convite do Eric, do pessoal do Naradeva, e espero aqui contribuir para todo mundo nesse momento desafiador, que é a pandemia. Pessoal, então, para quem não me conhece ainda, me chamo Gabriela. Vou falar um pouco um pouquinho, bem breve da minha história, para vocês saberem da onde que eu estou falando aqui hoje, né? A partir do que eu tive experiência. Então, eu sou psicóloga, sou formada pela USP, de Ribeirão Preto, há 10 anos. E eu sempre tive uma vida mais acadêmica no início da carreira. Então, eu fiz, iniciação científica na USP, depois eu fiz aprimoramento profissional no HC. E depois eu fui para o mestrado em saúde mental pela medicina, lá da USP também. Então, eu tive início de carreira bem científico. Mas aí, num dado momento, no final do mestrado, eu comecei a trabalhar na saúde pública, comecei a trabalhar no HC, no hospital, e comecei a sentir necessidade de explorar outros caminhos terapêuticos, outros caminhos de conhecimento. E foi aí que eu me abri para as práticas integrativas. E foi aí que eu fiz a formação de Ayurveda pelo Naradeva. Fiz também outras formações, fiz pós-graduação em Yoga, fiz outras formações de yoga, fiz formação em mindfulness para me tornar instrutora e fiz formação em respiração bioflow, que é um tipo de respiração terapêutica, uma forma de terapia corporal. Então, eu comecei a explorar um mundo de terapias e integrar isso com a visão da ciência, da psicologia. A ideia aqui sempre é integrar, é sempre unir as visões, tá bom? Então é a partir desse lugar que eu vou trazer hoje uma visão de saúde mental. A ideia dessas mini lives, que vão ter duração de 30 minutos, e a gente vai ter aí um número que a gente nem estabeleceu ainda, mas vão ter algumas lives, e elas vão ter frequências quinzenal. Vamos aqui falar sobre saúde mental e o que pode favorecer saúde mental. Então, o primeiro conceito que eu acho muito legal trazer é o conceito de fator de risco e fator de proteção em saúde mental. Eu acho que é uma linguagem muito legal para a gente não cair no engano de falar que tudo funciona para a saúde mental. Por exemplo, hoje meditação está em alta. Então, a gente tem mania de falar que meditação ajuda tudo. E não é bem assim. Realmente, meditação ou mindfulness é um fator de proteção muito interessante para a saúde mental, mas não necessariamente vai ser interessante para todos. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso para não parecer que tudo é uma panaceia, que tem coisa milagrosa, que tem coisa que serve para todo mundo, porque o mundo das terapias está cheio de opções aí, só que a gente tem que ter um pouco de olhar crítico para ver o que é interessante para nós ou para quem a gente está atendendo, ok? Então, eu queria só começar aqui falando um pouco sobre saúde mental. O que é saúde mental? É um conceito complexo e muito individual. A gente não pode dizer que é a mesma coisa para todo mundo.
Mas o que a gente pode dizer aqui é que não é simplesmente a ausência de doença mental. Então, se eu não tenho um transtorno psiquiátrico, não tomo remédio psiquiátrico, quer dizer que eu tenho saúde mental. Não necessariamente, tá? Saúde mental a gente pode pensar mais como uma escadinha do que um sim ou não. Ou seja, eu posso ter mais saúde mental, né? Ter mais satisfação, uma vida mais significativa, ou menos, ou ter mais problemas, mais dificuldade de ter satisfação na minha vida, de ser produtiva, etc. Ok? Então, se a gente pensar numa escadinha, eu acho que fica melhor para todo mundo se identificar aí no conceito de saúde mental. A OMS, ela define hoje saúde mental como um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse cotidiano, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Eu acho interessante esse conceito da OMS, porque abrange a comunidade também. A gente tem uma ideia de saúde mental como saúde mental, e não, a gente está falando de todo um contexto social, cultural, comunitário. Eu gosto dessa definição, apesar de ser um pouco idealista, né, para a nossa realidade, mas a gente vai chegar lá. Então, é um bem-estar, não necessariamente ter doença ou não, é perceber as nossas próprias habilidades, e aí é muito interessante, porque a gente está falando também de um conceito de autoestima, da gente poder reconhecer o valor e lidar com o estresse cotidiano. Olha só que interessante, saúde mental não é não ter estresse. Que bom, porque senão a gente estaria aí com bastante dificuldade de cultivar a saúde mental. É a gente ter recursos para lidar com o estresse, mas não necessariamente não ter estresse. Não, não é isso. Ok, então agora a gente tem um pouco de visão de como a gente pode pensar saúde mental para agora falar de como cultivar saúde mental, né? Então, vamos lá. Saúde mental, a gente vai falar aqui hoje de fator de proteção e fator de risco. Vamos imaginar que tem uma gangorra aqui. Uma gangorra que pode pender para cá ou uma gangorra que pode pender para cá. Igual quando a gente é criança e a gente brinca de gangorra, ela pode ficar no meio e ela pode pender também, dependendo do peso de cada lado. Vamos pensar que nessa gangorra da saúde mental, de um lado tem fatores de risco, aqui nessa mão direita, e fatores de proteção. Se eu tenho muitos fatores de risco, eu posso pender a gangorra e me tornar mais propenso a ter problemas de saúde mental, a ter má qualidade de vida e tudo mais. Se eu tiver muitos fatores de proteção atuando na minha vida, pode ser que eu penda a gangorra para o outro lado e tenha mais satisfação, mais qualidade de vida, mais saúde mental. A ideia é a gente poder aumentar o peso dos fatores de proteção em saúde mental para que a gente evite, né, transtornos maiores. Esse é o objetivo das lives que virão. A gente poder aprofundar o que são fatores de proteção para eu ter mais poder, autonomia, mais escolha para eu me proteger nesse sentido, tá? Então, todo o intuito dessa série de lives vai ser esse, a gente falar de fatores de proteção em saúde mental. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco. O que é fator de risco? Tudo aquilo que aumenta as chances de eu desenvolver um transtorno mental. Então, fator de risco é tudo que aumenta a vulnerabilidade em saúde mental, ok? Não é um conceito determinista. Para uns, pode ser muito atenuante. Então, nossa, eu tive ali um fator de risco que aumentou muito a minha chance de desenvolver doença mental. Mas para outra pessoa, pode não ter o mesmo peso, ok? E também, quando a gente fala de fator de risco e fator de proteção, estamos falando de coisas internas, coisas que eu faço ou eu escolho, ou coisas que têm a ver com a minha personalidade e história pessoal. Mas fator de risco também pode ser coisas externas a mim, aonde eu moro, como é a sociedade, o meu país, as condições financeiras, ok? Vamos falar de coisas internas e externas quando a gente fala de fator de proteção e fator de risco. Então vamos lá, vamos entrar mais especificamente neles agora.
Fator de risco, então, tudo aquilo que aumenta a minha vulnerabilidade e chance de eu desenvolver alguma doença mental, tá? Como que isso é calculado? Então, eles pegam lá uma população, tipo depressão, e eles começam a observar o que as pessoas que têm depressão, elas têm em comum. Elas têm em comum maltrato na infância. Então, a gente começa a observar que nessa população, maltrato na infância é um fator de risco, porque muitas pessoas que desenvolveram isso têm o mesmo histórico. E é assim que a gente começa a aprender o que aumenta o risco para ter doença mental, fazendo pesquisa com as populações que têm doença mental, tá? E aí fizeram pesquisas para todos os tipos de transtorno, depressão, ansiedade, esquizofrenia, que aí é muito mais grave, transtornos de personalidade e por aí vai, ok? O primeiro fator de risco que a gente tem que citar aqui, e que daí não tem como fugir, gente, a gente não tem muita escolha, né? Ou é ou não é, e aí é uma coisa que a gente tem que lidar, que é a propensão genética. Ou seja, se na minha família eu tenho pessoas próximas de sangue que têm transtornos mentais, isso é um fator de risco para mim. É muito semelhante às questões físicas isso, né? Por exemplo, se na minha família meu pai é cardíaco, eu tenho mais propensão a ter problemas de coração. E aí eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, né? Eu tenho que pensar em fazer exercício, em ficar de olho no meu colesterol, em comer melhor, em ter uma dieta mais equilibrada. Vai por aí o raciocínio. Para a saúde mental é muito parecido. Então, se na minha família eu tenho casos de depressão, esquizofrenia, ansiedade, qualquer outro transtorno, eu tenho que ficar mais atento. Não significa que eu vou desenvolver isso. Isso é muito importante de falar. Mas é um alerta para eu falar, nossa, preciso me cuidar aqui, né? Então, quanto mais próximo o parentesco, maior o fator de risco, né? Pais, mães, irmãos, é muito próximo. Inclusive, aumenta o risco porque ter uma pessoa em casa, conviver com uma pessoa que tem transtorno mental, também gera uma sobrecarga emocional muito grande em quem convive junto. Isso também aumenta o fator de risco para nós, que estamos expostos a pessoas que têm doenças mentais, ok? Muito bem. E o que mais é fator de risco? A ciência tem descoberto cada vez mais, né? Isso foi o tema do meu mestrado. Eu estudei traumas emocionais na infância numa população com transtorno de personalidade borderline. Esse foi o meu tema do mestrado. E o que a gente descobriu é que, de fato, essas pessoas, elas tinham mais história de maus tratos infantis. O que a gente chama de maus tratos aqui? Abuso sexual, especialmente quando o abuso é cometido por pessoas de confiança e familiares, porque é aquilo, a criança espera proteção e confiança daqueles familiares próximos, mas ela recebe ali uma certa traição, ela recebe uma desproteção, e isso aumenta o fator de risco, né? Então, abuso sexual, abuso emocional, que daí pode ser verbal, pode ser humilhações, ofensas, xingamentos, desvalorização do valor mesmo, sabe? Colocando para baixo. Pode ser violência familiar, que envolve aí abuso físico, sim, que é surras, apanhar, ou mesmo ver isso acontecer dentro do lar, como um pai violento que bate na mãe ou que bate em outros familiares, ok? Negligência, que também a gente às vezes não percebe esse tipo de maltrato infantil porque ele é mais sutil. A negligência é quando a gente fica um pouco sem olhar. Então, as nossas necessidades, elas não são vistas. A gente não é muito orientado e cuidado porque é um pouco deixado de lado. Então, às vezes, não bate, não abusa, mas não cuida, né? Isso, às vezes, é mais difícil da gente perceber. Negligência também gera um grande trauma. E, além disso, abandono, né? Separação significativa dos pais ou cuidadores também é um trauma bem importante na infância.
Então, são condições adversas que, sim, elas deixam a gente mais propensos a desenvolver ansiedade, depressão e qualquer outro transtorno aí que a gente pode ver. Eu falo ansiedade e depressão porque, assim, hoje são os transtornos que mais aumentaram o índice aí na população, né? Muito bem. Então, falamos de 2 fatores de risco, que é o genético e a infância, que, gente, a gente não pode fazer muito a respeito, né? A gente, criança, não pode fazer a malinha e falar, eu vou embora de casa, né? Tchau. Não, a gente aceita as condições nas quais a gente vive criança. E é depois, como adolescente e adulto, que a gente começa a ter mais poder de escolha, né? E também o genético a gente não pode fazer muito a respeito, mas tem que ser citado tudo isso. Depois disso, a gente começa a ter mais poder de escolha aqui nos próximos fatores de risco. Uso de substâncias psicoativas e álcool, né? Hoje já é sabido que isso aumenta também as chances de você desenvolver um surto psicótico, de você desenvolver uma doença também, de humor, como ansiedade e depressão. Então, é muito importante aqui falar, por exemplo, do cannabis, né? Da maconha. O cannabis hoje ele tem um uso terapêutico bem importante, ele é muito útil na saúde mental, ele está sendo cada vez mais explorado, só que não confunda esse uso terapêutico, né, com o abuso de maconha aí, de má qualidade que algumas pessoas fazem, porque maconha, para alguns transtornos, pode também sim aumentar o risco, em vez de proteger. Então isso é importante falar. Então, não só maconha, como aquelas balas, êxtase e LSD, que as pessoas acreditam que é um pouco inofensivo, não é inofensivo. Eu já vi no hospital, inclusive, pessoas que entraram em surto depois de consumir essas substâncias. Entraram em surto mesmo, gente. Já tinha ali uma propensão genética e foi uma substância para entrar em surto ou desenvolver um quadro depressivo, algo do tipo, tá? E também o álcool. O álcool também aumenta esse fator de risco, tá bom? Álcool também é importante falar, gente, não é tão inofensivo quanto a gente imagina, né? Hoje a gente tem um uso bem normalizado de álcool que pode fazer mais estrago que muita droga aí que não é liberada. Ótimo. E tem outras coisas também ao longo da vida, que pode ser de fator mesmo de acontecimento de vida que vai aumentar os fatores de risco. Algumas a gente não tem muito poder mesmo também, que é, por exemplo, trauma. Trauma tem um conceito muito, muito vasto, mas em geral são situações de estresse muito extremos, em que a gente sente que não tem recurso para responder àquele estresse. Então, a gente fica muito impactado com aquele estresse e se sente sem recurso para responder a isso. Pode ser perdas muito grandes, desemprego, estresse do seu trabalho também. Hoje, o trabalho é uma das fontes de risco para a saúde mental, dependendo do nível de estresse e cobrança que existe. Perdas significativas, enfim. Grandes mudanças de vida, em geral, podem causar um nível de estresse muito grande e algum tipo de trauma. Ufa, quanta coisa, né? E, sinceramente, são coisas da vida que a gente vai passar. Essa parte dos riscos é muito importante falar que, por mais que a gente não controle todas as circunstâncias de vida que acontecem com a gente, que a gente vai passar por questões desafiadoras, o que a gente pode fazer a respeito? A gente pode buscar ajuda, porque também é mostrado pela ciência que resiliência, que é aquele termo muito usado agora, que é quando eu consigo ter recursos para superar o estresse, eu consigo ter recursos para superar o trauma e eu consigo aprender com o trauma, com o estresse e com a perda. A vulnerabilidade, ela é integrada, isso é resiliência. Então, não significa que, por a gente passar por situações adversas da vida, que a gente necessariamente vai adoecer. Não significa isso. Significa que, quando você passar por situações adversas de vida, quando você se vulnerabilizar, peça ajuda, para você saber lidar de uma maneira mais emocionalmente inteligente com a situação. É isso que vai te proteger na hora do estresse. Ter apoio terapêutico, ter suporte.
ok? Tudo isso, eu acho que o intento maior era falar, busque ajuda diante da vulnerabilidade, porque isso vai te ajudar a não desenvolver um transtorno, ok? Eu vou indicar toda a live também, ou um livro, ou um filme, ou alguma referência para a gente se conectar com o tema. Uma coisa que eu já queria indicar aqui é um TEDx, né, que tem no YouTube aí disponível para todo mundo. Se chama O Poder da Vulnerabilidade. É da Brené Brown. Não precisa saber soletrar o nome dela, coloca lá O Poder da Vulnerabilidade, você já vai achar no YouTube o TEDx dela. Viralizou, inclusive saiu livros desse TEDx, saiu aí um documentário no Netflix, e aí depois você pode fazer uma pesquisa sobre ela. Ela fala um pouco disso, né? Que a vulnerabilidade é uma parte muito importante da gente não ignorar nossa, e da gente enfrentar nossa vulnerabilidade e saber pedir ajuda nessa hora. É isso que nos ajuda. E ela é uma pesquisadora da área. Então, confiram, para isso ficar mais claro para vocês. Ok, falamos de bastante, né, fatores de risco. Tanto esses que tem a ver com o pessoal. Tem os sociais também, gente, que eu tenho que falar, eu esqueci. Bullying, desemprego, isolamento social, o que gera falta de apoio também para a gente ter acesso aos serviços de ajuda, postinho, hospital, atendimento, pobreza, discriminação e preconceito. São coisas da sociedade e que o Brasil, assim, infelizmente, né, tem muitos fatores de risco nesse sentido. A gente também tem um fator de risco com a criminalidade. Como que eu não vou ficar ansioso de sair na rua? Se eu sei que eu posso ser assaltado na rua, se eu sei que uma mulher pode ser estuprada na rua, a gente sabe que isso é notícia todo dia. Isso gera muita ansiedade. Então, claro, isso é um fator de risco social para nós. Não depende muito só da nossa escolha e poder pessoal, mas também depende das condições e qualidades de vida de onde a gente vive. Tudo isso é um fator de risco. Falta de acesso aos serviços, né? Foi uma coisa que eu disse. E também, outra coisa importante de se dizer, doenças físicas também pioram a saúde mental. Nada é tão separadinho assim, mente e corpo. Inclusive, é por isso que nos hospitais o índice de depressão, ansiedade é muito grande. Quando eu trabalhei no hospital, era muito grande. Todo mundo estava muito triste, muito ansioso, com muitas questões. Por quê? Ter um corpo limitado, doente, é muito difícil, né? Muda toda a sua rotina, muda toda a sua vida. E isso também pode ser um fator de risco, ok? Então, quando a gente está muito debilitado ou com questões físicas, a gente também tem que ficar atento à nossa saúde mental. Muito bem, vamos agora de fato para os fatores de proteção, que é onde a gente quer de fato aprofundar, inclusive nas próximas lives. Ufa, o que eu posso fazer então para me proteger, para melhorar diante, né, disso tudo que eu nem controlo às vezes, né, e que pode me vulnerabilizar? A primeira coisa é a psicoterapia, que eu queria falar aqui, que é o apoio terapêutico. Antes, psicoterapia era ligado muito a um estigma de pessoas que estavam doentes, que pessoas que eram fracas, que eram frescura e tudo mais. Isso é por isso que nossos pais, nossos avós não tiveram muito acesso ao autoconhecimento. Nós aqui já temos mais essa oportunidade de ter acesso ao autoconhecimento, à ajuda terapêutica, e isso hoje está até virando um artigo de luxo para algumas pessoas, né, que acham isso. Então, hoje está muito melhor aceito esse tipo de tratamento. A próxima live que faremos daqui 15 dias, eu vou abordar diretamente o assunto psicoterapia. Por quê? Porque, gente, uma das coisas que as pessoas mais perguntam é que elas ficam perdidas. Mas qual abordagem eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com psicólogo ou não psicólogo? Qual que é a diferença de eu fazer a terapia holística da terapia, sei lá, da psicanálise? E a comportamental? Isso daí é o que mais gera dúvida nas pessoas na hora de buscar ajuda. E é por isso que a gente decidiu, né, que o próximo tema vai ser psicoterapia e saúde mental. E falar um pouco da ampla opção aí de terapias que temos e o que você precisa saber aí para escolher o melhor na hora de pedir ajuda.
ok? Então isso vai ser já a próxima live, eu não vou entrar tanto em detalhes. Tem coisas também, e isso foi fator de proteção comprovado pela ciência, tá, gente? Por exemplo, vocês sabiam que a depressão, ela não é tão efetiva só com remédio? O tratamento, eu quero dizer. O tratamento da depressão, ela é muito melhor efetiva com psicoterapia e medicação do que só medicação. Ou só a psicoterapia, se for uma depressão leve, ela é mais efetiva do que o remédio. Isso já está muito comprovado. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima live. Algumas coisas podem parecer óbvias quando a gente fala em fator de proteção, mas elas têm que ser faladas. O óbvio tem que ser, inclusive, estudado pela ciência para ser comprovado mesmo que isso, de fato, tem um efeito. Sono e atividade física. Sim, isso influencia diretamente a saúde mental. Inclusive, hoje já tem estudos apontando que se você não dorme no horário adequado, que seria o horário adequado? Dormir à noite e ficar acordado de manhã. A gente tem um biorritmo que é para ficar acordado de manhã e dormir à noite. Mas hoje em dia a gente tem um estilo de vida, né, com lâmpada, com tecnologia, etc., que a gente às vezes troca a noite pelo dia. E tem estudos já mostrando que isso não é muito saudável. Algumas pessoas desenvolvem alguns tipos de transtorno, ansioso, depressivo, principalmente, por não dormir bem e por não dormir na hora correta. Porque o Ayurveda já explica, né? À noite é quando o corpo vai fazer o processo de regeneração, de limpeza, vamos dizer assim, de faxina. Faxina dos órgãos, inclusive a faxina da mente, que tem a ver com sonho, né? Sonhar, dormir, tem a ver também com a faxina da mente. Se eu não durmo no horário correto, eu estou atrapalhando a faxina do meu corpo. E isso vai tendo resultado com o passar do tempo. Então é óbvio falar disso, mas é importante dizer. Uma das coisas que eu aconselho os pacientes quando eu atendo é regular o sono, é regular a vigília, sono, porque isso vai ajudar no tratamento, né? Atividade física também, porque a gente vai produzir todos aqueles hormônios maravilhosos e vai ter resultado. É óbvio falar também, mas é importante reforçar que hobbies, esporte e arte ajudam, gente, porque favorece a criatividade e a expressão. A gente não se expressa só pelas palavras, a gente se expressa pela dança, pela pintura, pela arte marcial, pelo corpo, enfim, isso ajuda. Outra coisa que ajuda, é isso que a gente está falando, tá? O que está no meu poder? Se o mundo está tão louco, se está acontecendo tanta coisa, o que está no meu poder? São as minhas atitudes internas, meus recursos psicológicos para lidar com o estresse. Resiliência, que foi uma das coisas que a gente já falou lá no início da live. Autocompaixão, que é uma atitude acolhedora e não julgadora de mim mesmo. Isso é muito importante, porque a gente é muito cri-cri com a gente. Às vezes a gente é nosso pior inimigo. Na hora que a gente tá mal, em vez da gente se apoiar e se ajudar, às vezes a gente se joga mais para baixo, porque foi isso que a gente aprendeu a fazer. Atitudes internas também, né, que podem levar a uma maior autoestima. Isso é muito importante para a gente ter recurso na hora da vulnerabilidade. Tem uma coisa que se chama locus de controle interno ou locus de controle externo em psicologia. O que isso quer dizer? É quando eu acredito que eu tenho poder para mudar minha vida, quando eu acho que eu tenho controle interno, eu tenho poder, locus de controle interno. Então tá acontecendo uma coisa ruim na minha vida, mas eu acredito que eu posso mudar. Isso favorece a saúde mental. Locus de controle externo é quando a pessoa acredita que tudo acontece para ela e ela é vítima das circunstâncias. Isso desfavorece a saúde mental. Porque ela vai simplesmente se achar ali uma vítima passiva da vida e não vai conseguir movimentar recursos para se ajudar. Então, recursos internos, só para não ficar muito virtual, teria a ver com isso. O que eu acho que eu posso fazer na minha vida, resiliência, regulação das emoções, que é um recurso fantástico que a gente tem que ter. O que é a regulação das emoções? Eu aprender a sentir a minha raiva, eu aprender a sentir o meu medo, eu aprender a sentir tudo que a gente considera negativo. A gente fala, não quero sentir raiva, não quero sentir medo.
Ninguém quer, mas é muito importante sentir essas emoções, porque elas nos ensinam sobre coisas importantes. A sua raiva não está aí à toa. Evolutivamente, a raiva existe para te ajudar a se defender, para te ajudar a se proteger ou identificar uma invasão. Então a gente precisa desenvolver inteligência emocional e não deixar de sentir as coisas, não é isso? Então, a autorregulação das emoções vai ajudar e também aprender a me comunicar. A gente se comunica muito mal, né, pessoal? A gente, primeiro, não tem muita clareza do que a gente sente. Aí a gente vai conversar com o outro, a gente não sabe muito bem como falar, como ouvir. A gente não ouve. Então, comunicação também é um recurso interno que vai te ajudar muito na hora da vulnerabilidade. E para ir fechando essa parte de fator de proteção, vou citar também a espiritualidade e a religião. Hoje a ciência já está falando que, sim, espiritualidade e religião ajudam na saúde mental, contanto que seja algo que faz sentido para você. Não adianta você estar numa religião que não te agrada, que você é forçado aí e que você não se sente pertencente. Aí não tem efeito. Mas se é uma comunidade que você se sente acolhido, se é um lugar onde você consegue desenvolver valores internos, ótimo para a saúde mental. Não necessariamente precisa ser religião, mas uma prática espiritual é muito importante para alguns, não para todos também. Por fim, o que também nos protege socialmente? Um pouco do que a gente vê nos países desenvolvidos, a maioria deles. Amparo social, segurança financeira, boas condições de vida, de higiene, de saúde, de acesso à moradia, acesso a estudo, enfim, boas condições dignas para se viver. Isso é um fator de proteção que, infelizmente, no Brasil é privilégio de poucos. E a gente vai fazer uma live só falando sobre isso, saúde mental e a comunidade, e o nosso cenário brasileiro, mais para frente. E, por último, o suporte social é muito importante. O suporte social pode ser a sua comunidade religiosa, pode ser os seus amigos, pode ser a sua família, pode ser o seu grupo de apoio. A gente tem a nossa comunidade aqui da meditação, do yoga, onde a gente tem aqui a clínica, e é a nossa comunidade, a gente se apoia. E isso é um grande fator de proteção em saúde mental. Muito bem, pessoal. Acho que ficou aí um pouco explícito quais são os principais fatores de proteção e risco em saúde mental. Lembrando que nada é determinista. Para cada um isso vai ter um peso maior ou menor. Para um, o maltrato na infância vai ter um peso muito grande, porque é uma pessoa muito sensível, já tem uma propensão para sensibilidade. Para outra pessoa ali, o fator genético vai falar muito alto. Para outra pessoa ali, o isolamento social vai falar muito alto. E a gente tem que falar disso porque estamos na pandemia, então o fator de risco aumentou para a saúde mental. Inclusive, as pessoas estão pedindo mais ajuda. Que bom que elas estão pedindo ajuda, porque a gente precisa se apoiar nesse momento. Estamos em isolamento social, com menos contato, reduzimos as nossas atividades saudáveis, precisamos de mais informação e mais recurso interno para passar juntos por esse momento de vulnerabilidade, ok? Não temos controle sobre as nossas circunstâncias de vida, mas temos sim poder de escolha, temos empoderamento em relação à nossa própria saúde. É isso que a gente vai incentivar nas próximas lives. Então, a próxima live daqui 15 dias será sobre psicoterapia e saúde mental, tá? Muito obrigada a todos, até breve, até a próxima live.